Vamos agora estar tratando de um assunto que eu coloquei já algumas atividades e também coloquei alguns vídeos e artigos para você estar olhando, que é em relação à própria Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Bom, todo mundo quando a gente fala sobre a Inconfidência Mineira já lembra do Tiradentes, célebre grande Tiradentes. Então vamos tratar um pouquinho sobre o que foi esse movimento. Você já deve se recordar que a região de Minas Gerais é uma região muito rica, com muito diamante, com muito ouro, e isso encheu os olhos da própria coroa portuguesa. E os portugueses começaram a explorar aquela região muito excessivamente, e isso serviu para enriquecer muito o próprio reino de Portugal. Só que vocês sabem que muito daquele ouro ele acabava o quê? Sendo desviado. Os caras achavam ouro lá e não repassava isso para a própria coroa portuguesa. Eles acabavam contrabandeando o próprio ouro. Então os portugueses começaram a criar um monte de mecanismos para controlar a extração do ouro. E chegou um determinado momento que esse controle ele começou a não ser tão efetivo. E outra coisa também, eles perderam o ouro, porque o ouro acabou. Começou a acabar o ouro. Então, eles começavam a achar que os caras estavam contrabandeando. Então, eles começaram a criar impostos mais fixos. E um dos impostos que eles criaram na época era a derrama, que era um valor fixo. Só que era um valor fixo e não tinha essa quantidade de ouro. Se a gente for analisar, naquela época, muitos dos mineiros, quando eu falo mineiro, não estou falando de pessoas que moravam em Minas, mas mineradores, eles não ficaram tão ricos, porque se gastava muito para poder se tirar o próprio minério. E se vendia por um preço que era pré-determinado pelos portugueses. Então eles acabavam não ganhando tanto. Isso é uma tinha que comprar escravo para fazer isso, então era algo que era um tanto complicado. Então, esse próprio assédio dos portugueses em cima dos próprios mineradores ficou muito forte. E isso começou a trazer o quê? Insatisfação. E essa insatisfação levou com que se criasse movimentos de caráter separatista, querendo o quê? Libertar a região de Portugal. Deu uma tosse agora, mas não é Covid não. E um desses movimentos foi a Inconfidência Mineira, que tinha um caráter de querer separar a capitania de Minas Gerais e do Rio de Janeiro do resto do Brasil e até mesmo de Portugal. Não existia uma hegemonia entre o próprio país naquela época. Então isso vai começar a gerar várias revoltas. Muitos falam, foi o maior movimento. Teve vários movimentos separatistas no Brasil naquela época. Agora, o que aconteceu, na verdade, por que no caso a Inconfidência Mineira é tão lembrada hoje e até um feriado no próprio dia? É pelo seguinte, quando se proclama a própria República, lá em 1889, foi algo que foi através do quê? De um golpe de Estado, aonde estava a presença do próprio exército, que derrubou o próprio rei, no caso Dom Pedro II. Então não foi um movimento popular, foi um movimento dentro aonde? Nos próprios quartéis, feito o quê? Diretamente pela própria elite. Depois que eles fizeram isso, eles precisavam ter um herói da própria República, porque todo mundo quer ter um herói. Vocês têm o Super-Homem, o Batman, todo mundo tem um herói, né? E todos os países acabam tendo seus próprios heróis. Que nem você olha na própria América, que nem na Bolívia, eles
pegaram e grudaram no quê? No Simão Bolívar. Então todos os países acabam tendo o seu próprio herói. Estados Unidos, então, eles criaram vários heróis lá. Tá? Até um dos mais recentes seria o Kennedy. Ele morreu com um tiro na cabeça. Então eles quiseram criar um herói da própria república. Daí que eles foram atrás, lá na Confidência Mineira, do próprio Tiradentes. Porque o próprio Tiradentes, ele acabou sendo alguém que contestava o quê? A própria monarquia. E a própria proclamação da república seria o quê? O fim da própria monarquia no próprio Brasil. Então, no momento que eles pegam o próprio Tiradentes para ser o próprio herói nacional, aqui no caso a gente vai ver que a própria Confidência Mineira, ela vai tomar o quê? Uma grande proporção e vai se popularizar dentro do próprio país. Então eu não vou me estender muito, vocês vão ter ali vários textos que vão tratar do assunto. Isso é tudo curtinho, tá? Tem até algum vídeo também, então dá uma olhadinha lá. Eu passei um monte de atividade, faz atividades, entrega para mim. E semana que vem eu vou fazer uma revisão de tudo que nós trabalhamos neste segundo bimestre. Tá ok? Então, por hoje é só. E até mais, pessoal.